Ask a girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star of the screen. But you can do something in between. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car. And maybe I love you. Olá, pessoal. Marcelo Sanches falando aqui com vocês, mais uma edição da série Discografia Comentada dos Beatles. Antes de mais nada, deem o seu like, assim a gente vai subindo aí na avaliação do YouTube, não sei direito como isso funciona. Faça sua inscrição no canal, assim a gente vai discutindo sobre Beatles. Dê sugestões, espalhe para os amigos bitomaníacos e não bitomaníacos. Eu vou fazer uma surpresa hoje para vocês. Eu vou fazer uma surpresa que vai ser a seguinte. Eu falei que ia falar do Revolver, mas eu pensei e falei, gente, pera lá. Eu quero fazer um negócio bem amplo, né? E falar de discos que talvez não façam parte da discografia oficial. Essa é a proposta dessa série. Eu já falei do Star Club, já falei do disco de gravações caseiras dos Beatles, aliás foi o primeiro da série, enfim. Eu estou colocando aí alguns lançamentos alternativos, bootlegs, vamos dizer assim, porque eu acho que eles são muito importantes na história dos Beatles. São gravações importantes. Bom, eu vou falar aqui agora de um disco que é o Yesterday and Today. Pá! Aí você vai falar, poxa Marcelo, mas esse disco não faz parte da discografia oficial inglesa dos Beatles. Você tem razão. Mas só que esse disco é antológico. Eu fiquei pensando, falei, bom, o Yesterday and Today foi lançado só nos Estados Unidos, né? Faz parte da discografia americana dos Beatles, que é um verdadeiro balaio de gatos, vamos dizer assim, em termos de repertório, né? Os próprios Beatles ficavam putos da vida com essa história da Capitol mexer no repertório dos discos ingleses que são os oficiais dos Beatles, né? E eles ficavam loucos da vida porque, claro, com toda razão, eles achavam que a gravadora americana deformava o trabalho deles e a intenção original do trabalho deles. Até o Help, os Beatles não se preocupavam tanto com isso, né? Era um furacão que foi a Beatlemania. Eles estavam ocupados com apresentações ao vivo, com gravações de filmes, as músicas, etc. e tal. Eles não se preocupavam tanto com isso. Então a gravadora, e isso ao redor do mundo todo, né, gente? Até aqui no Brasil, a Odeon local aqui mexia no repertório dos discos. A gente vai falar inclusive da discografia brasileira mais pra frente, né? O fato é que nos Estados Unidos isso era mais intenso e mais evidente, né? E claro, nos Estados Unidos eles vendiam milhões e milhões e milhões de cópias de discos, né, anualmente. Então a gravadora tinha uma verdadeira sede de lançamento dos Beatles, vivia pressionando os Fabs para que eles gravassem material inédito. Era uma loucura. Se na Inglaterra a gente sempre fala que 2 discos por ano eram considerados assim, já para os padrões de hoje, por exemplo, 2 discos por ano, era uma verdadeira doideira, né? Ninguém faz mais isso há muito tempo, né, no mercado discográfico, né? Mesmo na época que ainda tinha muito CD e muito LP à venda. Não que não tenha hoje, claro que tem, sempre terá, mas com a intensidade que havia antigamente, enfim. O fato é que nos Estados Unidos não eram só 2 discos por ano que a gravadora queria lançar, não. A gente chegou a ter 5 discos dos Beatles lançados num ano só nos Estados Unidos, né? Se foi em 1964, né?
incluindo aí a da gravadora Vee-Jay, que foi a primeira que lançou material dos Beatles nos Estados Unidos, depois a Capitol passou a lançar oficialmente, enfim, era uma loucura. E a gravadora, ela não era que nem a Parlophone e a EMI inglesas, que lançavam, por exemplo, um LP com 14 faixas. Não, para poder lançar mais discos, a Capitol organizava repertórios que tinham 11 músicas, ou seja, eram discos curtíssimos, que duravam às vezes 20 e poucos minutos, né? A maior parte dos discos americanos dos Beatles, da primeira fase, dura isso aí, 20, 22, 23 minutos, né? Bom, o fato é que em 1966 os Beatles começaram a dar uma espaçadinha e assumiram maior controle sobre os seus lançamentos, questão de capa, o repertório, o tempo de gravação. Quer dizer, em 1966, por exemplo, seria o primeiro ano em que eles lançariam apenas um LP na série inglesa, né? Que seria o Revolver, né? Mas a Capitol ficava desesperada. Pô, cadê? Quero lançamento, né? Nós queremos lançar o material novo dos Beatles e tal. Em junho de 66, o cenário era o seguinte: o Rubber Soul tinha saído em dezembro de 65, ou seja, já tínhamos aí 7 meses quase, que não saía nada dos Beatles, ou 7 meses que não saía nada dos Beatles. Isso naquela ocasião era um verdadeiro disparate para a agenda das gravadoras, principalmente da Capitol, né? Então o que aconteceu? Eles ficavam pressionando, e os Beatles estavam gravando o Revolver em Abbey Road, né? E a pressão foi tamanha que os Beatles resolveram enviar para eles 3 faixas que eles estavam gravando no Revolver, né? Que àquela altura eles ainda nem tinham escolhido o título, né? Que essas faixas são I'm Only Sleeping, Dr. Robert e And Your Bird Can Sing. Os Beatles simplesmente mandaram essas 3 faixas, né, para os Estados Unidos antes de lançar na Inglaterra. O Revolver sairia em agosto só na Inglaterra, né? E eles mandaram para a Capitol formar um repertório para um disco exclusivo deles. E assim foi. Yesterday and Today foi montado então com as músicas que não haviam entrado no Rubber Soul, foi o caso de Drive My Car, Nowhere Man, né, e If I Needed Someone. A gravadora também pegou o single que tinha sido gravado junto com o Rubber Soul. A gente até vai falar dessas músicas, We Can Work It Out e Day Tripper, 2 clássicos absolutos, né? A Capitol incluiu no repertório, já tinha lançado em compacto essas músicas, incluiu no repertório do Yesterday and Today. E 2 músicas que não entraram no LP Help americano, mas que já tinham sido lançadas em compacto. Pelo menos a Yesterday já tinha sido lançada em compacto, chegou aos primeiros lugares, ou ao primeiro lugar, e a Capitol incluiu aqui também, junto com Act Naturally, né? Quer dizer, para os americanos, e esse disco foi simplesmente um disco inédito, praticamente, dos Beatles. Claro, eles já conheciam mais da metade das músicas, ou a metade das músicas. Ainda não conheciam oficialmente Drive My Car, Nowhere Man e If I Needed Someone, do Rubber Soul inglês, por exemplo, né? Ficaram conhecendo nesse lançamento aqui. Foi um disco que causou muita polêmica. Primeiro, os Beatles fizeram essa capa aqui, do fotógrafo Robert Whittaker, né? A famosa capa do açougue, que, reza a lenda, foi uma ideia dos próprios Beatles como uma forma de protesto contra a guerra do Vietnã. Eles não podiam falar nada, o Brian Epstein os proibia de falar qualquer coisa, então eles buscavam expressar a opinião negativa deles a respeito da guerra de outras maneiras. E a foto do Yesterday and Today, que foi a primeira foto do disco, foi justamente uma espécie de crítica, né, a guerra do Vietnã, a violência, enfim, que estava acontecendo naquele momento dos Estados Unidos em relação ao Vietnã, né? O que aconteceu foi que a reação do público foi muito ruim,
né? Teve muita procura, claro, né? E aí a Capitol recolheu as cópias do disco com essa capa aqui e lançou no seu lugar uma outra capa, mais palatável, numa sessão de fotos que também havia sido realizada mais ou menos na mesma época, né? E aí o disco ficou com essa capa aqui, oficialmente, né? E agora, só recentemente, com o lançamento dessa coleção americana em CD, é que a gravadora disponibilizou, mesmo assim fez essa jogadinha aqui, essa brincadeirinha aqui, né? Disponibilizou a capa original de Yesterday and Today. Ou seja, gente, a capa desse disco virou uma coisa assim, uma barra de ouro, né? Até hoje a cópia original desse lançamento, com essa foto no vinil original, isso é coisa que vale 5, 6 mil reais, dependendo do estado da capa do disco, vale 10 mil reais, é uma loucura total, né? Mas o Yesterday and Today teve essa importância, vamos dizer assim, junto aos colecionadores de Beatles, tem essa importância, porque foi uma coletânea, basicamente a gente pode chamá-la de coletânea, né? Foi vamos dizer assim, a primeira coletânea a sair dos Beatles no eixo Inglaterra e Estados Unidos, né? Eu posso estar me esquecendo de alguma coisa agora. As gravadoras ao redor do mundo já tinham lançado dezenas de coletâneas, mas eu acho que nos Estados Unidos foi a primeira coletânea que saiu dos Beatles em vinil, né, em LP. Foi essa aqui, Yesterday and Today, que para os americanos teve o sabor de um disco inédito, como se fosse mais um disco da carreira dos Beatles, um disco de carreira deles, né? Mas, claro, para os ingleses era mais uma coletânea. E eu acho que acaba sendo uma mistura interessante, quer dizer, quem se acostumou a ouvir isso aqui, vê esse disco com certa unidade, embora não haja, assim, né? Por exemplo, eu acho que Act Naturally, cantada pelo Ringo, não combina nem um pouco com o restante das músicas. Tem What Goes On também, eu esqueci de falar de What Goes On, ou seja, foram 4 músicas do Rubber Soul que ficaram de fora do Rubber Soul americano, né? Então eu acho que acaba sendo assim um pouquinho descompensado, vamos dizer assim, o repertório, né? Porque aqui já tem I'm Only Sleeping, Dr. Robert e Angel Bird Can Sing, do Revolver, que já é uma outra sonoridade. A gente vai falar melhor dessas músicas no próximo programa, no próximo vídeo, especificamente do Revolver, né? Os Beatles já estão trabalhando com mais recursos ainda de estúdio, né? Com as letras, efeitos, né? I'm Only Sleeping, a gravação ao contrário, né? Do solo de guitarra que tocado ao contrário depois na hora da mixagem, né? E, bom, eu não falei de Day Tripper e We Can Work It Out no vídeo passado, que foram gravadas na mesma sessão do Rubber Soul. São 2 músicas brilhantes. Day Tripper, por exemplo, é uma resposta dos Beatles à Satisfaction dos Rolling Stones, né? Os Rolling Stones fizeram aquele riff brilhante do Satisfaction e os Beatles responderam alguns meses depois, ainda em 65, com o riff de Day Tripper, que é uma música que na verdade fala a respeito de uma prostituta, né? Muita gente acha que é menção às drogas, pode até ser, mas eu andei lendo aí em alguns livros, mais especificamente naquele livro chamado Can't Buy Me Love, né? Que saiu aqui no Brasil, inclusive, capa branca e tal. Ali me parece, o autor diz que a letra, na verdade, faz uma referência a uma prostituta, né? E tem We Can Work It Out, que é mais uma música do Paul. Day Tripper é um rockão. We Can Work It Out já é mais para uma balada, com um coro do meio, com uma bridge, uma parte do meio cantada pelo John, né? A vida é muito simples, né? A gente não pode brigar, essa era a mensagem da música, né? Na verdade, o Paul teve a ideia, a canção é mais dele, né? O Paul, mais uma vez, ele está conversando aqui com a Jane Asher, né? Que o casal andava brigando muito, discutindo muito. Eu já falei no vídeo anterior, a Jane Asher era uma mulher independente, né? E o Paul McCartney estava se inspirando muito
no relacionamento dele com a Jane Asher. Bom, gente, Yesterday and Today, então eu achei que caberia falar desse disco, né, pela a questão da capa. Eu achei legal incluí-lo nessa série, né. Depois eu também vou fazer um programa mais específico sobre a discografia americana e tal. Também essa fase marcaria um início de um período meio nebuloso para os Beatles. Eles iriam, aquela famosa declaração do John, somos mais populares que Jesus Cristo, que nos Estados Unidos causou um alvoroço tremendo, né? Eles estavam voltando para turnê, fizeram mais uma turnê mundial, que seria a última, né? Tiveram problemas nas Filipinas, né? A gente vai falar disso no próximo programa. Tiveram problemas no Japão. Eles estavam de saco cheio de tocar ao vivo, naquela gritaria toda, ninguém prestava atenção nas músicas, e os Beatles estavam evoluindo assim. Aqui eles, vamos dizer assim, os Beatles ao vivo, aqui os Beatles em estúdio. Então os Beatles estavam fazendo uma evolução assim, né? Ao vivo eles estavam estacionados, tocando as músicas antigas de 2, 3 anos atrás, poucas músicas que eles lançavam naquela época mesmo, 66, tocaram Paperback Writer, meu Deus, vou falar direito, Paperback Writer, tocaram também a própria Day Tripper, e aí, enfim, nós vamos falar também melhor desses shows, porque eu vou falar do disco gravado no Japão. Certo, gente? Então, é isso. Yesterday and Today. Achei que valia a pena falar desse disco, que é um disco emblemático. Acabou virando um disco legendário na carreira dos Beatles, na discografia dos Beatles. Valeu, pessoal. A gente se vê no próximo programa sobre o Revolver. Aí sim, eu juro pra vocês, eu vou falar do Revolver. Valeu, gente. Um abração, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de dar um like e fazer inscrição no canal, hein? Valeu.